Olá, você que está acompanhando este canal ou este perfil, depende de onde você está me assistindo neste momento. Como prometido, depois daquele vídeo do Rodrigo Silva falando sobre os desigrejados, estou aqui para analisar o que o Moisés Brasil Maciel, né, provavelmente o nome dele é Moisés, porque eu não conheço alguém que tenha o sobrenome de Brasil, né, eu acho. E pelo que agora que eu entrei no vídeo dele, eu já vi, eu não tinha visto antes. Já dá pra perceber qual partido que ele vai tomar, né? Olha aí, ó. Teologia. Ai, meu pai, já dói lá no fim. Tá, vamos ler aqui, ó. Um grupo dentro do protestantismo que tem nos últimos 10 anos ganhado continuidade e crescimento é o denominado movimento dos evangélicos nominais, ou simplesmente os desigrejados. Então, aí é outro que fala outra coisa sobre desigrejado, mas tá bom. Este vídeo trata um pouco da questão das dissidências muito frequentes no meio protestante, em virtude das dissensões que permeiam o protestantismo. Além disso, o vídeo trata também das principais causas que trazem como sequência a decisão de um crente desistir de estar congregado. Eu quero saber. Vamos lá. Olá, tudo bem Olá, com você? tudo. Sou o Moisés Brasil e bem-vindo aqui no canal. Eu acho que o nome dele é Moisés Brasil mesmo, não sabia. O vídeo de hoje então é sobre os desigrejados. Particularmente eu não gosto muito do tema utilizado pela maioria dos pesquisadores, mas é o tema no qual ficou conhecido esse movimento que nasceu dentro do protestantismo brasileiro. Esse grupo diz respeito a alguns evangélicos que por muitas razões deixaram de estar congregados. E a partir daí não abandonaram sua fé, mas continuaram exercendo sua vida cristã, no entanto não congregam em igreja alguma. Ou seja, tornaram-se desigrejados. Então veremos algumas características desse grupo e também algumas causas que os tornaram desigrejados. A base desse vídeo é uma pesquisa científica, uma dissertação de mestrado que tem como título Protestantismo Brasileiro, a Árvore, a Teologia e o Mosaico. A história do protestantismo sempre foi marcada negativamente por causa das dissensões. E essas dissensões repercutem, como disse, negativamente no entendimento de outros credos. Ou seja, outras religiões procuram entender no protestantismo por que há tanta dissensão. E para você que não compreende muito bem o que é uma dissensão, dissensão é o surgimento de um novo grupo de pessoas a partir dele. A partir de um grupo já existente. Principalmente dentro do universo religioso. Desta maneira, dentro do protestantismo brasileiro e até mesmo no protestantismo mundial, raramente encontramos uma denominação que não tenha saído de outra denominação. O caso da CCB, o caso da Assembleia de Zeus, o caso dos presbiterianos e por aí vai. Ou seja, iniciar uma obra, um trabalho, uma igreja a partir do zero. E este fato, as dissensões são muito marcantes dentro do protestantismo brasileiro. E para compreender um pouco melhor esta questão das dissensões, vou tomar o seguinte exemplo. Existe uma igreja A que adota determinada doutrina, determinada teologia. E com o passar do tempo dentro... ele sempre determina uma teologia, mas nada do Messias nesse meio. Aonde há teologia não há o Messias. Dessa denominação A, desta igreja A, surgem algumas opiniões. E destas opiniões passa a ser uma doutrina. E esta doutrina começa a chocar-se com a teologia da igreja. Assim, não havendo diálogo, entendimento e maturidade, e com as razões e as emoções à flor da pele, logo então surge uma denominação. E assim sucessivamente. Uma denominação de membros que vira oportunidade de que o pastor ou o líder religioso, seja lá qual for, ganha dinheiro, engana muitos, leva muitos para perdição, e a pessoa maléfica na mente, ou seja, no coração, né, falando bem figurado, ela vai e abre o dela para fazer outra seita, outra mentira, outro engano, outra teologia que é falsa. A grande maioria das igrejas protestantes, tanto no Brasil como em outros países, surgiram por causa de dissensões. Grande parte das dissensões surgiram por motivos que não dizem respeito à teologia. Poucos casos de dissidentes saíram por causa de razões teológicas ou até mesmo por ensinos heréticos.
A maioria dos dissidentes saíram por questões de usos e costumes, por questões litúrgicas, por questões até mesmo de escolhas de um nome para o grupo de louvor da igreja. E agora podemos entrar no que diz respeito aos desigrejados. Boa parte das pessoas que saíram da igreja A e começaram a congregar numa igreja B, C ou D, que estavam ligadas anteriormente à igreja A, não se adaptaram à nova forma de culto. E com isso não conseguem mais estarem congregados na igreja B ou na igreja C e também não conseguem retornar à igreja A. Assim, essa pessoa desiste de congregar e, mantendo a sua fé, a sua prática da sua religiosidade, no entanto, não necessita mais estar congregada em uma determinada igreja. E segundo o censo do IBGE do ano de 2010, este movimento, também chamado de evangélicos nominais, ou como disse, desigrejados, um termo que eu não aprecio muito, foi um movimento dentre os protestantes ou evangélicos que... Os teólogos, eles estudam mais do que os religiosos membros que estão lá. Tem pastor que não é teólogo, eu não estou enaltecendo teologia nenhuma, porque eu abomino todas elas contribuem com a mentira, também a chamada sistemática, que é aquilo de pega um pouquinho ali para juntar uma doutrina, é a chamada teologia sistemática. Já tá até dá nojo de falar dessa desgraça de teologia, cara. Você que vive isso, tá bom, faz aí o teu, mas eu falo teologia é uma desgraça, tá certo? Eles sabem que esse termo está incorreto, porque sabem talvez de grego, sabe a complexidade, não é complexidade, complemento de tudo, sabe todos os textos que tange ao termo igreja e vê que não é denominação religiosa. Eles sabem disso. E aí eles falam como que é o que eu vi um teólogo falando? Denominacionalistas. Ele falou mais ou menos aí. Isso está quase correto, né? Se bem que não existe essa palavra. Mas também não existe desigrejados, inventaram. Mas esse estaria mais correto, esse que o outro teólogo falou, que não é ele, é outro teólogo que eu vi ele falando. Então não tem como, eles sabem que igreja somos nós. Mas alguns ainda insistem em dizer que igreja que problema tem falar que é o outro? Que mais cresceu no ano de 2010. Chegam a ser, segundo o IBGE, um grupo de mais de 4 milhões de pessoas somente no ano de 2010 que deixaram um vínculo com alguma instituição religiosa. E a partir daí começaram a viver sem um vínculo eclesiástico. O movimento dos desigrejados ou dos evangélicos nominais, ele avança dia após dia. Ele é contínuo e ao mesmo tempo é crescente. Sei que existe muita crítica por parte das denominações protestantes aqui no Brasil com relação a este movimento dos desigrejados. É claro, eles não estão lá para isso, estão fora. No entanto, faz-se necessário observar, além do que já vimos, outras causas que produzem os desigrejados. Ou seja, o que leva uma determinada pessoa a deixar de congregar e a partir daí ter a sua vida de fé, o exercício da sua fé, não mais vinculado a uma determinada denominação evangélica. Pois toda ação traz consigo uma reação. E agora vamos ver algumas causas que produzem, que geram pessoas que não querem mais estarem congregadas. E tem certos teólogos que eu vi também pelo YouTube, você pode procurar que você vai saber o que eu estou falando, que diz assim, não, discordo que é o termo desigrejado, deveria ser denominacionalistas, e fala, não, eu também não congrego, eu não vou para lugar nenhum, a respeito do mais, mas ele fala tudo isso para chegar no quê? Não vejo problema nenhum em congregar, na Bíblia a gente encontra isso, então, pega o diploma de teologia e faz assim, não serve pra nada, não. Entendeu nada. A primeira causa é a decepção com a liderança em virtude dos abusos sofridos. Essas pessoas que deixaram de congregar... Não, os que eu conheço que deixou de congregar é os que tomaram vergonha na cara, principalmente se for líder, e quando é membro... A maioria é que conhece o Messias, ouve outro negócio que ela nunca ouviu na vida em 40, 30, 20 anos.
Imagine aquele relacionamento desgraçado de uma mulher que não consegue sair num casamento horrível, que nem deve ser chamado casamento, e do nada ela é liberada daquilo. O alívio que dá. Mesma coisa. A pessoa sai daquele jugo desgraçado. Mas aí se a pessoa vai se ferrar na vida depois, aí teria ficado lá mesmo. Devia ter ficado lá dentro mesmo. Mas se ela segue o Messias, é bom com o próximo, ama o próximo, é namorada ou namorado de uma pessoa só, tem a moral em dia, sabe que a verdade é uma só, um destino nosso é um só, basta suas escolhas aqui na Terra, pronto, cara. Mas ali tá dizendo, vai apontar que a pessoa ficou choramingando. Alegam que foram abusadas na denominação no qual pertenciam. E entre os abusos temos abusos emocionais, abusos financeiros e, por incrível que pareça, abuso sexual. Outra causa que produz desigrejados é que prometeram à pessoa aquilo que nunca ela conseguiu adquirir. Ou seja, pessoas não alcançaram aquilo que lhes foi prometido. E desses aí, não produz esses evangélicos, não sei das contas, produz ateus. Produz ateus. Ah, que Deus é esse que falou, não cumpriu porcaria nenhuma? Não existe nada. Vou estudar aquele troço lá de Newton, Darwin, qualquer outro lixo, Einstein, que é mais Nietzsche, nossa. Aí entra uma questão muito interessante, que muitos lhe foi prometido algo que a Bíblia não diz respeito, muito pelo contrário, foi prometido algo a uma determinada pessoa que a própria Bíblia Sagrada não promete. Ah, então o senhor teólogo sabe disso, né? Por que será que os pastores que estudaram teologia não falam isso também? Estudaram outra teologia, é? Eles sabem de algumas coisas, não sabem tudo, senão nem estudava teologia. Mas eles captam alguma coisa. Uma terceira causa que produz o movimento... É difícil um teólogo que estuda por si próprio ou entra numa faculdade é evangélico. A não ser que ele é pastor e líder, aí ele mantém lá. Mas quando pessoa assim, vou lá, não, tem minha fé, ou é membro, ele não permanece. Difícil ele permanecer dentro da denominação. Os desigrejados é porque as pessoas se consideram apenas uma massa de manobra dentro da igreja no qual congregavam. Muitos se acham dentro da igreja apenas mais um número. E com isso são vistos apenas como um potencial em contribuição. Ou seja, o motivo da sua existência dentro da igreja é apenas pela questão financeira. O que elas podem contribuir com a igreja. Uma quarta causa que produz evangélicos nominais ou desigrejados é o apelo veemente à construção de templos. Isto é, quando o objetivo principal da igreja passa a ser a construção de determinada obra. E a quinta causa que proporciona, que gera este movimento chamado os desigrejados, são as constantes cismas dentro da própria igreja. Ou seja, dissensão sempre irá produzir dissensão. Uma divisão dentro de uma determinada igreja sempre irá produzir outra divisão. E assim sucessivamente, como eu disse, é um movimento contínuo e crescente. Pois bem, conhecemos um pouco deste movimento chamado movimento dos desigrejados ou apenas evangélicos nominais. Exercem apenas um nome de evangélicos, ainda que mantêm sua fé, sua vida com Deus, mas deixaram de estar congregados. E este fenômeno, como foi visto, não é somente no Brasil ou na cidade que você vive. É um fenômeno que tem atingido o protestantismo a nível mundial. Infelizmente, muitos irmãos têm deixado de congregar. Desistiram por esses motivos que você... eu já ia falar assim, tá bom. Tem esses daí, e ele colocou como se fosse esses desigrejados. Eu falei assim, mas ele não deu a opinião dele. Agora que ele deu, rapaz, senhor, né? Não é nem mais rapaz. Ô senhor, por favor. Pelo amor, nenhum livro desses que tá atrás de você ainda foi capaz de abrir a sua mente. O Messias. E os livros perto do Messias não é nada. Não chega nem ao comprimento dos centímetros do fio da sua barba branca. Não tô zoando com a cara dele não, tô falando sério.
O Messias é muito maior que isso, cara. Você não foi capaz de nada, não? De nada de pensar a respeito? Infelizmente. Ah, como se fosse só isso, né? Parece que a pessoa que sai dessas denominações, ela tem a alma, ela tem uma alma assim, tão fraquinha. Eu vou sair porque o pastor não me deixou botar o nome da irmã, não sei das quantas. Ele botou irmãzinha, então vou sair porque eu queria no aumentativo. Ele colocou no diminutivo, vou sair. Ah, por favor, né? Esqueceu de listar outras coisas? Assistiu e por outros tantos motivos. Isto é uma grande perda ao reino de Deus. Ah, reino de Deus, me prova dentro da sua Bíblia. Pode pegar a sua Bíblia e pegar 40 livros de teologia, tá? Pega 40, você pode pegar. Pega 40 aí e faz um vídeo ou entra em live quando eu estiver por aí. Eu aceito o desafio de qualquer um, que seja, se eu souber do assunto, né? Óbvio. E você vai me mostrar dentro da sua Bíblia. Pode fazer uso das suas teologias, tá? Pode fazer uso de qualquer um desses seus livros aí. E mostra que o reino de Deus é a gente frequentar um templo. Você me mostra. Aí se você mostrar, eu faço parte. A Bíblia nos chama a nós estarmos congregados, ou seja... para de graça. Você tá fazendo quem de idiota aqui? Você não faz ninguém de idiota. Ah, cara, dá licença, né? O Rodrigo Silva usou do mesmo troço. Vocês não largam disso, não? Vergonha é pra vocês, teólogos, pegar um trechinho e falar qualquer porcaria em cima. Aí pegou a Almeida Revista Atualizada, né? Pode pegar outros também, qual que é? A segunda epístola de Hebreus, para que nós não venhamos deixar de congregar. Ou seja, é a vontade de Deus que nós venhamos estar congregados. Ah, para de graça. Até um dentro de vocês, bando de religiosos, chamado de exegéticos, que tem gente que acha que eu tô usando exegese nos meus estudos. Eu sempre fiz isso e nunca estudei exegese. Tá certo? Nunca vi um vídeo sobre exegese. Eu sei qual que é o conceito. Agora ele não é capaz. Olha o tanto de livro. Você acha que ele não é capaz de fazer um não? Você acha que ele não é capaz de ler o contexto? Ele tá chamando você que assistiu de idiota. Olha quantos assistiu. 16.355. Pode colocar 16.354 que não foi feito de idiota. Aqui não. Aqui na minha área, não. Tá? Você faz de idiota, você pega esse verso isolado, enquanto qualquer historinha sua. Mas quando a razão, a emoção e muitas vezes o distanciamento bíblico se misturam... Ah, como se eles seguissem a Bíblia lá dentro, né? Certamente irá produzir uma grande dissensão. E isso é muito ruim, né? E como observado, uma dissensão sempre irá produzir outra dissensão. Então, este movimento necessita cada dia que... Ué, mas quem produz mais dissensão? Mesma coisa, mesma questão que o Rodrigo Silva disse e que eu abordei lá. Quem que causou mais distinção até hoje? 2022, novembro de 2022, que eu estou gravando esse vídeo. As pessoas que saíram do templo ou quem tá dentro do templo? E vai abrir a sua própria. O que você acha? Ou vai atrás de outra? Que as causas sejam amenizadas, se possível, as causas que geram o movimento dos desigrejados sejam reduzidas a zero. E que haja mais diálogo, mais profundidade nos preceitos da Bíblia Sagrada. Mas engana, que preceito da Bíblia Sagrada? Mostra o preceito da Bíblia Sagrada que a gente tem que praticar hoje. Para que esse movimento... E vê se você tem a necessidade de estar num templo. Não se torne contínuo e crescendo no meio da igreja brasileira. Ah, chora mais. Mundial. Um abraço e até um próximo vídeo. Até o próximo nada. Se depender de mim, eu nunca mais te vejo. Bom, gente, é isso daí. Muito obrigado que você que assistiu. Meu pai eterno, hein? É chamar a gente de idiota mesmo. Até o próximo. Tchau, tchau.